lembrando que nós queremos ter esses 15 minutos, introduzir nossa vida, introduzir o dia a dia. Então, vamos nessa, né? Na penúltima ministração de hoje, vamos contar com o Vitor. Irmãos, eu vou tentar ser bem objetivo, não sou muito, tá? Mas peço aqui a ajuda de Deus para que eu consiga manter esses 5 minutos. A gente vai usar um texto de Mateus 11, do 12 ao 14, e um outro texto lá de Gênesis 3, do 7 ao 9. Mateus 11, do 12 ao 14, onde Jesus ele sai de Jerusalém e ele, ali no caminho, ele vê ao longe uma figueira, né? Eu vou ler rapidamente aqui. Então, no 12 está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, né? E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando à figueira, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos viram isso, e depois, no retorno, eles perceberam que essa figueira estava seca. Essa palavra tem falado muito comigo com relação àquilo que nós somos, não para Deus, porque Deus vê o nosso coração cotidianamente, mas o que nós somos para os outros, para as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus, quando ele vê ao longe, ele enxerga aquela figueira frondosa, cheia de folhas, aquela figueira estava dizendo alguma coisa para Jesus. A figueira estava dizendo para Jesus: venha, as minhas folhas estão te dizendo que eu tenho frutos, pode tomar e comer. E Jesus, quando se aproxima, e ele vai mexer nas folhas, né, Jesus foi certo de que ele encontraria frutos. E quando ele percebeu, só haviam folhagens naquela figueira. Jesus se sentiu enganado, né? Porque se Jesus tivesse enxergado ao longe uma outra condição daquela figueira, talvez ele teria, talvez não, eu tenho certeza que ele teria uma outra atitude com relação à figueira, né? Jesus estava com fome, ele não estava cansado, ele não precisava de uma árvore para sentar embaixo e descansar, né? Se fosse isso, ele procuraria outra coisa, outra árvore, e não a figueira. Então, ele sentiu fome, por isso ele foi à figueira, mesmo sabendo que naquele tempo, naquele momento, naquele contexto, a figueira não era comum uma figueira estar tão cheio de folhagens. Ele sabia que não era tempo de figos, mas mesmo assim ele se aproximou. Então, a figueira, ela é uma representação de nós mesmos, né? A figueira, ela tem o seu tempo de dar frutos. Se Jesus tivesse passado por ali, encontrado a figueira seca, ele não se aproximaria, porque ele sabe que aquele tempo era o tempo da figueira não dar frutos. Ela está se preparando, né? E aí a gente vai lá para Gênesis e vai ver uma mesma situação lá em Gênesis 3, do 7 ao 9, depois da decadência, do pecado, o homem, o Adão, ele se cobre, né, figueiras, né? Ele tece roupas com folhas de figueira, quando ele percebe a sua nudez, e essa nudez aqui, ela tem o sentido de deformidade, né? O pecado deformou o homem, deformou Adão, né? E ele passou a se cobrir, ele perdeu a sua imagem e semelhança, a sua unidade em Deus, e a partir daí ele precisava criar folhagens, criar aparências, o tempo todo aparentando que tem uma coisa que não tem, né? O tempo todo aparentando, né, que tem uma vida com Deus quando não tem. Né? E isso implica muito hoje na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. E já sei que o tempo já está finalizando, mas eu queria trazer principalmente isso.
tá? No que isso implica hoje na comunhão, no relacionamento entre os irmãos? A gente está sempre aparentando, e às vezes a gente passa uma vida inteira aparentando ser uma pessoa que não somos, um cristão que não somos, uma fé que não temos. E eu deixo aqui como mensagem, né? Lembrando lá da pergunta de Deus que o Ricardo trouxe, tá? Quem são os seus 2 ou 3 que conhecem a sua verdadeira estação? O seu verdadeiro tempo, se você tem fruto agora para dar ou se você não tem. O verdadeiro fruto da figueira não era dar fruto 1 ou 2 vezes por ano. O verdadeiro fruto da figueira é a verdade sobre você. É a verdade sobre mim. Se eu não tenho fruto, eu preciso de ajuda dos irmãos. Se eu estiver frutificando, os irmãos precisam saber que eles podem confiar em mim, de que naquele momento eu tenho algo para dar. Tá? Então, é sobre a verdade, e não se dou fruto ou não agora. Se tenho fruto ou não agora. É a verdade da minha condição diante de Deus e diante da igreja. Amém? Amém. Eu só queria falar, aqui em casa tem uma figueira, e é muito interessante que a figueira, ela não tem folha nenhuma agora que é inverno. Ela está zerada. Aliás, você olha para ela e fala, é impossível isso aqui dar fruto. Quando começa o finalzinho do inverno, vai entrando a primavera, começa a nascer as folhas. E aí você fala, mas como que isso aqui vai dar fruto? Junto com a folha, nasce o figo. E aí vai crescendo a folha, vai crescendo o figo. Então, assim, se estava cheio de folha, tinha que ter figo, né? É muito interessante. E é bem assim, né? A folha, atrás da folha tem um monte de figos. Eu estava numa ministração nossa, não sei se foi hoje cedo ou ontem, tem um vaso na sala de casa que estava com uma rachadura. Não sei nem se a Clarice já viu, mas está com uma rachadura grande. E eu lembrei o significado, né? O radical da palavra sincero. Sincero é sem cera, que é o que o oleiro, quando o vaso rachava, ele passava cera para esconder a rachadura, né? E escondia o defeito do vaso, né? Só isso. Obrigado. É muito interessante essa passagem da figueira, né? E eu sempre li, mas eu nunca tinha entendido o porquê Jesus amaldiçoou a figueira e tal. Quando eu ouvi o Vitor falando, aliás, eu ouvi outra pessoa falando aquilo que você já falou em outra ocasião a respeito, e ficou muito claro para mim como assim esclareceu tantas coisas, né? E só para complementar, na casa da minha mãe sempre teve um pé de figo, sempre teve uma figueira, e é exatamente isso. Agora ela está cheinha de figo, cheinha de folhas. No nosso inverno, ela parece que morreu, que não vai dar nada. Você não espera nada daquele pé seco. E a gente fica esperando, porque no Natal a minha mãe sempre fazia o doce de figo, e hoje em dia minha mãe não tem mais condição, e para mim foi uma vitória aprender a fazer o doce de figo para manter a tradição do Natal. Mas assim, como Jesus era tremendo quando ele usava essas pequenas coisas, né, da natureza para poder se expressar. Isso para mim assim, ficou marcado quando eu ouvi alguém replicando aquilo que você falou em outra ministração, Vitor. Eu tive um episódio engraçado com esse negócio da figueira com a minha mãe, porque aqui na minha casa também tem uma figueira e eu não conheço muito dessas coisas. E um dia eu desci e ela estava, como a Letícia falou, seca, sem uma folha, sem um fruto. E eu falei, mãe, a figueira morreu. Aí minha mãe acho que pensou, oh, menina inocente, né? Minha mãe falou, não, filha, é assim mesmo. Ela fica um tempo assim, mas depois ela volta da folha, dá fruto, e me ensinou, e depois eu vi a figueira de novo, cheia de folhas, cheia de frutos, né? Eu acho que assim também é com as nossas vidas, de alguma forma, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica mais figueira, né, para o lado do inverno. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai para a figueira mais para o lado do outono, naquele momento que Deus
ao cheiro das águas brotará, me lembrei desse trecho, né? Às vezes a gente está muito seco, mas Deus pode trazer vida, Deus pode trazer fruto, Deus pode fazer voltar a vida, né? Ele tem esse poder. E é uma reflexão muito importante mesmo para mim. O que me chamou muita atenção é que muitas vezes a gente fica nessa preocupação de produzir frutos, mas o Vitor trouxe uma verdade para nós nessa tarde, nessa noite. Seja verdadeiro, não seja como Adão. Isso é o fruto que Deus quer das nossas vidas, autenticidade. Obrigado, Vitor, muito bom. Eu também gostei bastante, né, desse momento que nem o Wilson comentou, né, que seja verdadeiro, né. Então, quando Adão começou a se esconder, então, às vezes nós somos assim, né, a gente tenta esconder algumas coisas nossas, né, camuflar, né, alguns pecados que a gente tem, tenta esconder, disfarçar, né, passar cera, né, Vitor? Então, eu fico meio que remediando a minha situação, né, e não somos verdadeiros, né. Então, isso vale bastante. Acho que a palavra, assim, bem forte para mim que fica é: vamos ser verdadeiros, né? Sem a cera.